A capital da Sérvia, Belgrado, acolhe de 29 de janeiro a 5 de fevereiro a primeira edição da Paralimpíada de Xadrez da FIDE, uma competição por equipes limitada a 30 participantes. Estão participando diversas seleções, além de associações, sendo uma delas a Associação Internacional de Xadrez para Deficientes Físicos, que tem a sigla IPCA, equipe na qual integra o mestre internacional angolano Eugênio Campos. E claro, a nossa torcida é por esta equipe. O evento já conta com 3 rodadas realizadas. Na primeira rodada, a equipe do IPCA enfrentou o Cazaquistão e venceu por 3-1, sendo que o mestre Eugênio venceu ao Adikan Kozabekov. Na segunda rodada, a equipe do mestre Eugênio perdeu para a Polônia, apesar da vitória do mestre sobre o polonês Paweł Piekilny. E na terceira rodada, a equipe do IPCA voltou às vitórias, desta feita sobre a Venezuela. E o mestre Eugênio empatou com o seu adversário. E aqui então vai o emparceiramento da quarta rodada, e em que o IPCA então irá enfrentar a segunda equipe da Sérvia. E vamos torcer. E a classificação atual coloca a equipe indiana na frente com 6 pontos, os mesmos que as Filipinas e a Polônia. Já o IPCA aparece na quarta posição com 4 pontos. A vitória vale 2 pontos, o empate vale 1 ponto. E no vídeo de hoje vamos então analisar a partida que o mestre Eugênio realizou contra o polonês Paweł na segunda rodada. E no final de trazer a precisão da partida. Então, vamos a isso. O mestre Eugênio jogou de brancas e abriu com o peão da dama e enfrentou a defesa Ninzo-Índia. Seguiu C4, cavalo F6, cavalo C3, bispo B4. Os dois priorizam o desenvolvimento. Agora, o cavalo está cravado, mas isso não é nenhum problema. Então, seguiu o E3 para desenvolver o bispo. C5, lutando pelo centro. Bispo D3, cavalo C6, ameaçando ganhar um peão. Então, cavalo E2, desenvolvendo e defendendo o peão. O polonês trocou o bispo pelo cavalo, seguiu D6, roque, E5. A luta pelo centro continua muito forte e aqui o mestre Eugênio escolhe a variante do avanço e ainda ganhando tempo sobre o cavalo que pula para E7. Cavalo G3, roque. F4, o mestre Eugênio vai com tudo para o ataque. E por E4, torre por E4, cavalo G6 com ganho de tempo sobre a torre. Então o mestre Eugênio, ao invés de ficar dando voltas com a torre, preferiu abrir mão do seu par de bispos e trocou o seu bispo pelo cavalo. O polonês retomou com o peão de H. Dama E2, B6. Enquanto o mestre Eugênio investe na ala do rei, o polonês aposta tudo na ala da dama. H4, o mestre Eugênio arrisca tudo, deixa o seu rei com menos proteção, mas ele viu indício de ataque. Bispo A6, E4, e veio uma sequência de lances com cavalo. Cavalo D7, cavalo F1, cavalo E5, cavalo E3, dama D7. Conectando as torres. A4, torre de A E8, A5, B5, H5. O ataque está chegando com muita força. G5,
para evitar abrir a coluna H. Torre atacada vai para F5, atacando o peão. Então F6, defendendo o peão de G. Torre F2, a torre recua e neste momento o polonês aproveita ganhar um peão em C4. E agora aqui existe uma proposta de troca de cavalos, mas o mestre Eugênio vai precisar muito deste cavalo para o seu plano de ataque. Então o cavalo vai na melhor casa, num posto avançado, que não pode mais ser expulso por um peão, uma vez que a casa de G6 está defendida pelo peão de H. Então um cavalo muito bem posicionado, um verdadeiro Pegasus. Torre E5, dama G4, ameaçando um cheque descoberto, ganhando a dama. Então a dama teve que fugir para E8 e ainda com ameaça de ganhar este peão. E nesta posição eu faço uma pergunta para você: que lance jogar considerando a posição das peças? O lance da máquina foi o lance jogado pelo mestre Eugênio, que foi o sacrifício de qualidade em G5. Por quê? Porque tem esse tema em que a dama e o cavalo apontam para a casa fraca de G7, porém o que atrapalhava era este peão. Por isso o mestre Eugênio viu que era uma posição ideal para o sacrifício, porque após a tomada do bispo, teria então essa retomada e uma posição de ataque com temas de mate, uma vez que este peão não pode avançar porque a casa ainda é controlada pelo peão de H. Uma visão de águia que só mesmo o mestre poderia descobrir. O polonês viu o tema, então ele decidiu rejeitar o sacrifício. Ganhou o peão que estava caindo e ainda com tempo sobre a dama. Então o bispo teve que recuar para defender a dama, até porque já cumpriu o objetivo, mesmo que o sacrifício não tenha sido aceito. Então, este lance, bispo F4, que foi o melhor lance, ele não só defende a dama, como já ameaça o mate em 1. Então, torre F7 é o lance forçado, uma vez que não daria para defender de dama, porque esta casa é controlada pelo cavalo e esta casa de D7 tem então aquele tema do descoberto. Então, único lance, torre F7. O único lance, porém, não salva a partida porque leva o cavalo H6 cheque. O peão está travado, então vai cair a torre e a posição vai desmoronar. Rei em cheque, vai para H8 e perdeu a qualidade. Dama F5 com ganho de tempo sobre a torre. Dama E7 defendendo a torre. H6, G5 atacando o bispo que vai para G3. Torre E3 atacando o bispo que agora vai para H2. Então veio o torre E1 cheque e trocaram as torres e lance único torre F1. O polonês aproveita ganhar mais um peão no momento em que o mestre Eugênio ameaça mate em 1, que não daria para defender se não fosse o lance intermediário cheque, que dá tempo para a dama chegar na sétima fileira e defender o cheque-mate. Mas nem por isso a posição está salva, porque veio o bispo G3, bispo B7, torre por F6, bispo por D5, dama por G5, atacando o bispo, cavalo E3, defendendo o bispo. Só que esse lance foi um erro, caiu mais um peão, a dama está pegada na sétima fileira, não pode capturar se não tem o cheque-mate. Então, dama atacada, teve que manter-se na fileira em D7, deixando agora de defender o cavalo. A vantagem material é enorme, daria até para procurar trocar as damas e vencer tranquilamente,
mas o mestre Eugênio não precisou disso, porque a posição com o rei totalmente exposto não corre nenhum perigo, apesar dos dois peões passados. Dama G4, ameaçando alguns cheques, porém é tarde demais, porque aqui tem uma linha de mate, começando com torre F8 cheque, rei H7, dama E7 cheque, rei por H6 e dama F6. E agora tem cheque mate em 1, que não dá para evitar. Por isso, então, o polonês abandonou esta partida, uma vez que não dá para evitar o checkmate. Porque se rei H5 tem torre H8, checkmate, e se cobrir de dama, na mesma leva checkmate. Então não daria para salvar a posição e confirmou então aqui a vitória do mestre Eugênio na segunda rodada do torneio. Vamos ver a precisão desta partida. Aqui está, o mestre Eugênio fez 86,1 de precisão contra 77,9 do polonês Power, com direito a 4 lances excelentes contra 1, além de 3 gafes do polonês, que então decretaram a vitória do mestre Eugênio. Parabéns, mestre Eugênio. Continua invicto neste campeonato. Esperamos que continue assim até ao final e que a equipe do IPCA seja a vencedora deste torneio. Então, foi este o vídeo para hoje. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.